Muito bem, nós vamos falar agora então da geração do boleto. Antes de eu iniciar a análise do código, eu vou fazer a geração de um boleto aqui apenas para demonstração, para a gente ver qual que é o fluxo. Então o usuário, quando executar a aplicação, ele vai ter as partes dos lançamentos, selecione, clique em recebimento, aí nas parcelas a receber ele pode gerar um boleto. Tá ok? Muito bem. Esse nosso boleto ele é gerado no servidor e a gente gera ele por meio dessa biblioteca aqui, boleto.net, tá certo? Então você vai em boletonet.codeplex.com, source code, vai fazer o download da última versão, clicando aqui em download, tá ok? Essa última versão de download vão ter, dentro do arquivo zipado, vão ter vários projetos. Você vai pegar o projeto boleto.net e vai importar ele dentro da solução contas a receber service. Aí você vai ficar com essa estrutura aqui, boleto.net e contas a receber service. Tá? Uma vez que tem o boleto.net, você vai no contas a receber e aí é só adicionar uma referência ao boleto.net, ao projeto boleto.net que você recém importou para o nosso projeto, para a nossa solução. Muito bem. A geração do boleto, ela foi definida como uma operação, ela tem um contrato de operação na nossa interface, na nossa interface do serviço. A geração de boleto recebe uma parcela a receber e retorna a parcela a receber com o boleto anexado a ela, para o cliente, tá ok? Essa geração do boleto, então, a implementação dela está na nossa conta a receber service e começa com, ou melhor, tem alguns elementos, né? Cedente, o próprio boleto, sacado, espécie, documento, endereço e o boleto bancário é a classe que vai montar o HTML para a gente transferir para o cliente, ok? O cedente, nesse caso aqui eu coloquei a própria T2TI, né? CNPJ, o nome, agência e conta fictícios. A gente tem um boleto aqui também, que no caso eu coloquei o vencimento, é o vencimento da parcela, né? A gente tem o valor também, carteira, nosso número e cedente, nosso número e carteira, a gente adicionou valores fictícios também. Criamos um sacado, ok? Espécie documento, esse sacado obviamente vem do banco de dados, aqui a gente fixou. Espécie documento, nessa espécie documento a gente define que tipo de documento que é, né? E de qual banco. Endereço, aí a gente instancia o endereço e preenche. E criamos finalmente a classe boleto bancário, onde a gente adiciona tudo isso. Na verdade, a gente vai no boleto que a gente criou, a gente vai incluir um cedente, um sacado. Inclui a espécie do documento, inclui um banco e também a data de documento, ok? Isso nesse boleto aqui. Esse boleto a gente adiciona ao boleto bancário, que também a gente define qual que é o banco desse boleto bancário. Na sequência eu vou validar o meu boleto e aí vou solicitar o objeto boleto bancário que monte o HTML para mim no arquivo local. Então ele vai salvar o meu boleto HTML no meu arquivo local. Ok. Salvou o arquivo HTML no meu sistema de arquivos local. Vou instanciar minha classe boleto HTML. Essa classe que vai armazenar os bytes referentes a esse boleto, esses arquivos que compõem esse documento HTML, né? Vamos dar uma olhada nessa classe. Essa classe então é composta de 4 memory streams e 4 file info, né? Cada file info e cada memory stream refere-se a um elemento do boleto, né? Quais elementos são esses? Logo, boleto, código de barra e uma barra separadora no documento, né? No boleto. Então veja só. Montei o HTML no arquivo local. Eu vou ler eu vou abrir cada elemento que eu preciso aqui no meu boleto HTML, vou abrir por meio do file info, vou abrir um file stream, vou criar meu memory stream, copiar do file stream para o memory stream e armazenar na minha boleto HTML no respectivo campo, né? Então vou ter boleto, vou ter o logo,
que eu armazeno aqui, vou ter a barra que eu armazeno nos respectivos campos, vou ter o código de barra que armazeno nos campos específicos também, e no final eu pego esse boleto HTML que eu recém instanciei aqui e populei, né? E incluo, atribuo ele a minha parcela a receber, essa mesma parcela que veio como entrada do método, a entrada da operação de serviço, tá ok? Retornando para o cliente. O cliente, por sua vez, vai ter um método gerar boleto, né? Então veja só, no método gerar boleto do cliente, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar o serviço, vai chamar o serviço, especificamente o método gerar boleto, chamando a parcela que foi selecionada pelo cliente lá na grid, né? Essa parcela ele recebe como retorno do método e então o cliente vai capturar o boleto. Na verdade, é a classe que contém os arquivos que contém o boleto. Na sequência, eu vou salvar cada arquivo desses na minha máquina local, tá? Num arquivo temporário local, observe. Então, a partir do file info, eu verifico se existe e excluo, se existir. Se não, eu vou lá e salvo em arquivo local. Faço isso para a barra, para o código de barra, para o log e para o próprio boleto. Sendo que, quando eu gravar o boleto, eu recebo no retorno o caminho dele, o caminho desse boleto no arquivo temporário local, né, que eu salvei localmente, e executo o programa default para abrir aquele tipo de arquivo, que no caso é um arquivo HTML, então na minha máquina vai ser o Firefox, ok? Muito bem, então vamos executar novamente. Seleciono a parcela, recebimento, seleciono a parcela receber, gera o boleto, foi no servidor, montou o boleto lá, salvou temporariamente e manda para o cliente. O cliente salva temporariamente e abre no navegador, ok? Pode ver que a referência aqui, ó, é um arquivo no nosso sistema. Se a gente for ver esse diretório, tá lá, tem um monte de arquivos temporários nesse diretório. E entre esses arquivos vai ter o arquivo dos boletos, tá ok? Muito bem. Se nós observarmos, a gente está fixo para gerar boleto para o Banco do Brasil, né? Então veja só, obviamente que essa informação de banco ela vai vir do banco de dados, provavelmente do sistema de cadastro, né? Essa informação vai estar registrada lá as contas da empresa, né? Mas no caso aqui, como eu não tenho essa informação ainda, eu estou colocando um valor fixo, né? Então aqui eu vou gerar um boleto agora para o Bradesco para a gente ver. Quer dizer, eu mudo o banco, né? Vou ter que mudar o banco e no caso eu vou ter que mudar a carteira também, tá? Pelo seguinte, o Bradesco não tem carteira 18, se eu não me engano, ele tem somente a carteira 6, né? Aliás, uma das carteiras que ele tem é a carteira 6, então eu vou colocar a carteira 6, vou dar um build aqui no meu projeto, Bradesco que é código 237, vamos executar novamente, e agora a gente vai gerar um boleto e ele vai ter que ser um boleto do Bradesco, né? Observe, então, geramos um boleto para o Bradesco. Tá ok? Então, esse é o mecanismo que a gente utilizou, ou a gente utiliza para a geração de boletos na nossa aplicação, no nosso contas a receber. E, terminando aqui, então, a gente encerra esse treinamento. A próxima aula é apenas a conclusão.